porque a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foi filmada andando de moto no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sem usar capacete, que é uma infração considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. A aliada de Lula participou de uma roda de conversas com moradores da comunidade, depois seguiu para a agenda no Observatório de Favelas. Em nota, Aniele afirmou que andou sem capacete porque o uso do equipamento de proteção causa, eu vou abrir aspas, riscos dentro da própria comunidade de incitar confronto, eu fecho aspas, dando a entender que a prática é uma determinação do crime organizado que domina a região. Tiago Pavinato, é o poder paralelo, crime organizado, determinando como os agentes públicos devem proceder, eles não devem respeitar a lei? Quem é que manda, afinal? Bom, esse comentário merece um preâmbulo, porque falar de coisas que acontecem na Maré, aliás, a gente pode falar do que acontece em tudo, mas dá dor de cabeça mesmo falar do que acontece na Maré. Então eu vou fazer um preâmbulo. Eu não conheço a Aniele Franco, eu não sei quem são os amigos da Aniele Franco, eu não sei se ela tem amigos envolvidos com... Não a conheço. Eu sei que ela é irmã da Marielle e é ministra da Igualdade Racial. Quando alguém é ministro, e ainda mais um ministro de Estado da Igualdade, de seja lá o que quer que seja, você fala da igualdade, a igualdade dentro da democracia, ela é basicamente o tratamento igualitário da legislação, porque todos têm o mesmo valor existencial dentro de uma democracia. Logo, o princípio da igualdade se faz sentir nos tribunais, na aplicação da legislação. Bom, você falou do sem capacete, eu quase assustei, porque olhando a calça branca, achei que você ia falar outra coisa. Mas ela tá sorrindo, na motoca, tranquila, a ministra da Igualdade. Aí ela tá sem capacete. Ficar sem capacete é uma infração muito grave, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Vale lembrar que o Bolsonaro, ele tá aí com quase meio milhão bloqueado porque não usou máscara. Não usou máscara em São Paulo, 500 mil bloqueado. E vale lembrar também que uma vez ele apareceu sem capacete numa motoca, foi o fim do mundo. E o Bolsonaro não sei o quê. Bom, capacete. Capacete é um equipamento de proteção pessoal de trânsito que é obrigatório. Por quê? Porque salva vidas. Esse governo, ele não é um governo salvador, o capacete salva vidas. A lei manda usar capacete e a polícia tem que multar quem não usa capacete. Logo, quando a ministra de Estado, ela aparece sem capacete e fala, aqui, nesta região, é arriscado usar capacete, uma vez que a polícia, ela é obrigada a multar quem não usa capacete, uma vez que a polícia, seja ela boa ou ruim, ela se rege pelas leis do Estado, uma vez que o capacete faz parte das leis do Estado, então falar em uso de capacete numa motoca é falar da lei brasileira. Quando a Aniele Franco diz, aqui é arriscado, eu não posso, é arriscado por quê? É arriscado porque eu posso tomar um tiro na cabeça? Na legislação brasileira não tem pena de morte. Então não vou achar nenhum um artigo de lei, nenhuma norma, resolução dizendo que se você usar o capacete você vai levar um tiro na cabeça. Então não é a lei do Estado do que ela está falando e também não é da polícia, porque a polícia ela te obriga, ela te amedronta para você não tomar multa a usar o capacete. Então, se você não pode usar, isso é ordem do tráfico. É lógico, este é o preâmbulo que eu quis fazer. Não a conheço, estou fazendo aqui puramente uma análise legal da situação, de um vídeo que ela postou, viu, do Caniato? Esse vídeo ela mesmo postou nas suas redes sociais. Ela toda lépida, faceira, pimpona e sorridente, com a amiguinha na frente, dirigindo sem capacete. Provavelmente a moto que está atrás, passa ao lado, vai à frente, também está sem capacete. Aí ela é perguntada, ela dá esta resposta troncha e a conclusão é uma só. Se usar o capacete é um risco porque
há uma afronta à legislação do Estado brasileiro. E ela, como ministra do Estado, não poderia admitir uma afronta às leis do Estado, porque afrontar o direito do Estado é afrontar o próprio Estado, que se forma a partir do seu direito. Isso já seria um golpe contra a democracia. Em segundo lugar, ela estava indo lá para falar com uma associação, fazer um evento para falar da violência policial nos morros. Policial. E se ela está dizendo que não põe capacete porque ela pode levar um tiro na cachola do tráfico, e porque o uso de capacete, a aplicação da lei naquele território causa um risco de confronto na comunidade, e ela tem a pachorra de ir sorridente, sem capacete, infringindo a lei do Estado, de maneira impune, para falar mal da polícia, para mim não, eu quero deixar bem claro, para a legislação brasileira, isso é um crime contra a democracia, tanto quanto são os crimes contra a democracia aventados no dia 8 de janeiro, porque uma das partes do artigo 359 do Código Penal fala em entregar, ceder parte do território nacional para a autonomia de um grupo que não seja o Estado brasileiro. Portanto, ela está reconhecendo a validade de um direito paraestatal numa área bem delimitada no Rio de Janeiro e ainda está incentivando os brasileiros a não usarem o capacete quando estiverem ali perto. Então ela passa um sinal contra a vida, contra o uso do capacete, infringe a lei, aceita a lei de uma organização criminosa. Por quê? Quando ela fala não pode usar, é que deve ter uma lei ali, que não é a lei do Estado, mas é a lei do crime. Por quê? Se ela não soubesse disso, se ela disser ali não tem criminoso, ali não tem outro Estado, ali não tem crime organizado, ela colocaria o capacete, porque senão não tem essa desculpa. Agora, se ela sabe que não pode usar o capacete porque existe um código de conduta criminoso, ela aceita o código de conduta criminoso, age dentro do código de conduta criminoso e ainda vai para uma reunião que favorece esse criminoso. Justo ela, que pede justiça pela morte da irmã e quer negar a justiça a todos aqueles que moram no Complexo da Maré, porque aceita o código de conduta criminoso que o narcotráfico impõe naquela região. Pois é, eu quero inclusive destacar uma informação que é muito importante. Na legenda desse vídeo aparece a nomenclatura favelada, a palavra favelada, na verdade, inclusive, a ministra favelada. Você pode observar, sobretudo quem nos acompanha pela TV e pelas plataformas digitais, tem esse destaque, a ministra favelada em uma agenda na Maré. Esse é um vídeo postado por ela própria que se auto-intitula dessa forma. Então é importante a gente deixar isso claro, que esse vídeo foi extraído da conta social da própria ministra. Agora vamos a Brasília. Cláudio Dantas também, vamos repercutir esse assunto. Dantas, como avaliou a postura da ministra Aniele Franco? Qual é a sinalização para a população quando a ministra se rende a uma determinação do tráfico de drogas ou de uma organização criminosa? Vamos lá, sem hipocrisia, né? O Rio de Janeiro, e não é de agora, há muito tempo ele é dominado. Tem regiões que são dominadas pelo tráfico, pelo crime organizado, aí, pelas milícias de um lado, pelo narcotráfico do outro. Em alguns casos, milícia e narcotráfico têm sociedade, uma fornece as armas, a outra fornece o pó. E as autoridades há muito tempo trabalham com essa realidade de uma forma absolutamente complacente. Isso se tornou, quando o brasileiro de outra região assiste algo assim, ele fica indignado, ele olha, fala assim, mas assim, lá no Rio de Janeiro é a vitrine de tudo que há de ruim no Brasil, né? Ele se tornou a vitrine. Basta ver lá os governos todos, os governadores todos presos, etc e tal. Tá aí o Cabral agora tomando uma cervejinha no bar, curtindo aí a sua liberdade. A gente
não compreende que isso aí, as autoridades já entenderam como é que funciona, já se submeteram a esse sistema, já abriram mão de ter autoridade, o Estado já abriu mão de ter autoridade sobre essas regiões. Os candidatos, quando fazem campanha, eles, para entrar nessas regiões, eles precisam de autorização de quem comanda a região. Eles, quando a imprensa, a mídia, precisa subir uma favela, ou entrar, no caso da Maré, que é uma favela horizontal, quando precisa entrar na Maré, ela ativa a PM, o postozinho da PM, que normalmente tem ali na boca da favela, a PM passa um rádio para o chefe da boca e autoriza a entrada da imprensa. Eu tenho colegas de imprensa que subiam muito favela, inclusive a Rocinha, etc. Eles me relataram esse tipo de situação N vezes. Então, essa realidade, essa é a realidade. O Estado já se submeteu. Na verdade, eu até me pergunto se não é o crime que controla. E as leis que existem, elas servem apenas ao cidadão comum, que somos nós. Qual é a diferença da Marielle sem capacete ou do Bolsonaro sem capacete em relação ao respeito ao Código de Trânsito? Nenhuma. Que tipo de exemplo duas autoridades dão à sociedade em relação ao cumprimento de uma lei? A pior possível. E no caso dela, ainda tem esse dado a mais, que é o seguinte: eu não estou só descumprindo a lei que deveria ser a lei geral, né? Eu estou seguindo a lei daqui, da Maré, a lei do crime, que diz para não usar o capacete, senão eles não têm como identificar, a pessoa acaba tomando um tiro na cabeça. Então, assim, esse é o Brasil, esse é o Rio de Janeiro, né? E esse sistema, ele já se espalhou pelo Brasil. Nós temos aqui comentado sobre decisões que qualquer cidadão fala assim: não é possível que isso esteja acontecendo. Liberou o traficante do PCC porque fizeram uma abordagem, ele estava nervoso, aí descobriram que ele tinha 2 quilos de cocaína, mas aí anula, porque a abordagem não foi correta. Pô, pelo amor de Deus, né? Outro anulam as provas, 700 quilos de cocaína que foram apreendidos, anula a prova porque a polícia entrou no hangar, porque desconfiou justamente da movimentação lá de uns carros, aí entra no depósito, faz o flagrante, descobre 700 quilos de cocaína enfiados dentro de mangas ocas, cocaína das Farc. Mas aí se anula porque não tinha mandado para entrar no depósito. Então, assim, as coisas, elas perderam o limite, né? Então a gente vive a lei da selva. A lei da selva. E é curioso porque o cidadão que cumpre a lei, ele teme ser parado na blitz, né? Porque se tiver tomado ali uma taça de vinho, vai perder carteira, se falar alguma coisa errada para o policial, ainda vai ser preso. Então, assim, infelizmente, esse é o Brasil, esse é o Rio de Janeiro, essas são as nossas autoridades. Eu não espero nada além disso. Eu sou cético, absolutamente cético. Não me surpreendo e não espero nada diferente. Tá certo, a gente vai continuar nesse assunto, só quero chamar a sua atenção porque tem informação que acaba de chegar. O Copom do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 13,75% e no comunicado que foi divulgado após o encontro, o comitê avalia que o momento requer paciência e serenidade na condução da política monetária. Essa decisão foi unânime. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações e também vamos repercutir essa decisão. Manutenção da taxa de 13,75% por parte do Copom. Daqui a pouco mais informações e análises com os nossos comentaristas, mas eu também quero chamar a sua atenção. Se você puder, preste atenção nesse comentário de agora. Eu estou muito curioso para escutar justamente a análise do nosso colega Roberto Mota,
que é especialista em segurança pública, morador do Rio de Janeiro, crítico de muitas posturas de gestores públicos, crítico de algumas posturas e medidas do Estado, do Poder Judiciário. Mota, o Estado não acaba sendo conivente com as regras do crime quando cede a esse ponto? Uma parte do Estado, sim. Outra resiste. Os policiais do Rio de Janeiro estão combatendo uma guerra assimétrica e desleal. Os policiais do Rio de Janeiro não desistiram de guerra nenhuma. Aliás, essa própria história de guerra não é uma verdade, porque só um dos lados tem permissão para lutar uma guerra. Só um dos lados tem permissão para usar armas de guerra, fuzil, granada. Só um dos lados não precisa obedecer a lei nenhuma. Na verdade, a lei das comunidades aqui do Rio de Janeiro é a seguinte: entrou no lugar errado, morreu fuzilado. Foi isso que aconteceu com Ulisses da Costa Cancela. No sábado, 9 de maio de 2015, Ulisses estava com a esposa e um casal de amigos no carro. Eles seguiam do Rio para Petrópolis, mas Ulisses errou o caminho e entrou com seu carro na comunidade Vila Sapê, em Duque de Caxias. Errar o caminho no Rio de Janeiro é um delito passível de pena de morte. Foi o que aconteceu com Ulisses. Ele foi morto com um tiro de fuzil. Ulisses tinha 36 anos e era alpinista industrial. A viúva de Ulisses, Jennifer, disse que nunca vai esquecer os momentos de desespero que ela passou com o marido e os amigos dentro do carro. Isso aconteceu em 2015. Milhares de pessoas já foram assassinadas no Rio depois de Ulisses. As operações policiais regulares nas comunidades do Rio de Janeiro estão suspensas por decisão judicial desde 2020. Depois que essa decisão foi tomada, inúmeras guerras do narcotráfico já eclodiram no Rio de Janeiro. O narcotráfico expandiu o seu controle para regiões que até então não sofriam desse mal. Por exemplo, o Terceiro Comando Puro aproveitou as restrições da pandemia e ocupou a comunidade Cinco Bocas, que pertencia ao Comando Vermelho, e passou a chamar aquela área de Complexo de Israel. O Comando Vermelho dominou todas as favelas da região da Praça Seca. Ali ocorrem confrontos diários entre as facções e a milícia. O Comando Vermelho também está se expandindo na Barra da Tijuca, tomou o controle da comunidade Gardenia Azul e entrou em favelas que eram controladas pela milícia, como Uzema, Rio das Pedras e Tijuquinha. E recentemente o Comando Vermelho invadiu o Morro dos Macacos, que era dominado pelo Terceiro Comando Puro. Essa é a lei do Rio de Janeiro. A polícia do Rio tem registrado aqui a presença de líderes de facções de outros estados. Eles aproveitaram que o Rio de Janeiro agora é um território protegido e vieram para cá fazer um estágio remunerado, para depois levar a tecnologia do caos de volta aos seus estados de origem. Vamos com a análise de José Maria Trindade. Zé, o post como esse, um vídeo como esse acaba prejudicando politicamente o governo, especialmente a pasta de Aniele Franco? Fortalece o crime organizado e a ilegalidade, né? A ministra, sendo popular, a ministra indo, principalmente desta pasta, é uma pasta muito política, né? De poucas realizações, orçamento muito pequenininho, o orçamento de um carro, de uma secretária, um orçamento pequeno, né? Ela indo ao encontro da população, isso é positivo, isso é bom, né? Mas ela tem que aprender que ela, a ministra, representa o Estado. Olha, a legislação brasileira e a Constituição define o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude da lei. Ao funcionário público, isso inverte. Só se pode fazer quando a lei determina. É esta a missão
de um funcionário público. E ministro é primeiro escalão, mesmo de um ministério esvaziado, de um ministério que não tem orçamento e tal, mas é que tem uma grande importância social. E não há lei que determine, não há lei que mande uma ministra montar numa garupa de uma moto e sem capacete e entrar por locais perigosos. Ela, naquele momento, levava na garupa de uma moto o país, o Estado, a instituição, né, o governo brasileiro, sem capacete na garupa de uma scooter, né? Então, assim, há que se ter uma diferença e há que se avaliar a sua posição. Eu já estou acostumado aqui a ver cargos que são muito maiores dos ocupantes. Tenho visto alguns ocupantes que são maiores do que os cargos e que dão um destaque muito grande. Nesse caso aí é um caso claro de uma pessoa que está aquém, muito aquém do cargo de ministro que ocupa. Isso é muito importante. O ministro é um símbolo, é um chefe de uma pasta, mas é um símbolo. E um símbolo do governo brasileiro não pode infringir a lei, mesmo que seja uma lei de trânsito, que é considerada menor, é um código nacional, assim como é o Código Penal brasileiro. Portanto, o que há aí é uma pequenez de tamanho, de entender qual é a sua função de ministro. E parece brincar com a pasta, parece brincar com a institucionalidade. Olha, isso parece uma coisa banal, mas é sim muito grave, viu? Tá certo.